Olá a todos, sejam muito bem-vindos, queridos amigos e amigas. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Se você quer conhecer melhor a doutrina espírita, fique conosco. A mensagem de hoje é sobre resignação, mas primeiramente, como sempre fazemos, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, Pai da vida, a Jesus, nosso Mestre querido, e a todos os espíritos benfeitores que vêm nos assistir e nos auxiliar na reflexão desta semana. Nada melhor do que começarmos um novo ano, o ano de 2026, alimentando a nossa alma com o Evangelho, redivivo à luz da doutrina espírita. Vamos restaurar as nossas energias com bom ânimo, esperança e gratidão. Vamos assim pedir pela paz do mundo, pela paz em todas as famílias, em todos os corações, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, por todos os enfermos do corpo e da alma, que possamos abraçar esse ano novo como uma preciosa oportunidade para a melhoria de nós mesmos e daqueles que convivem conosco. Assim sendo, vamos também pedir que Jesus ilumine cada escolha, cada decisão que vamos fazer de hoje em diante. É com imensa alegria que nós vamos orar juntos também pelas suas intenções pessoais. Que Jesus abençoe os projetos de vida de todos nós para o ano novo. E assim sendo, vamos orar juntos, sempre unidos pela fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, principalmente do mal que ainda habita dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação, itens 12 e 13. Pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados, nós já vimos anteriormente que quer dizer felizes os aflitos. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como o prelúdio da cura.
Então, nós podemos começar pelo significado da palavra resignação. Segundo o dicionário, a palavra significa renúncia espontânea, paciência, coragem para enfrentar a desgraça. É um fortalecimento que a pessoa desenvolve em si mesmo. A resignação é uma virtude que todos nós podemos desenvolver. A resignação é sabedoria. E essa palavra, resignação, ela sofre preconceito, porque achamos que uma pessoa resignada é uma pessoa que é acomodada, que desanimou de lutar pela vida, é uma pessoa passiva que cansou da luta. Então ela fica que nem uma folha ao vento, deixando a vida lhe levar. Mas não é isso. Resignação é sabedoria. Sabedoria para aceitar aquilo que não podemos mudar. Por exemplo, as nossas perdas dos nossos entes queridos que estão já no plano espiritual, a perda de uma filha, a perda de um filho, uma viuvez, de um amigo querido. São coisas que nós temos que aceitar, pois fisicamente eles não vão mais voltar, mas o intercâmbio permanece. Por isso que é tão importante orar por eles. Podemos chorar com saudades, mas nunca com desespero, porque o que nós sentimos, nós transmitimos para eles. E a vida na carne é uma bênção e nós devemos seguir em frente com o amparo do Cristo, do Mestre Jesus, nosso melhor amigo, amigo de todas as horas. Então, a resignação é aceitar que nossas aflições são causadas, como já vimos nos temas anteriores, são causadas pelo que nós fizemos no passado e no presente. Porque tudo o que fazemos, nós já sabemos que temos as consequências da lei de ação e reação. Então, tudo que nós semeamos, nós vamos colher. É preciso também aceitar que nós não temos o controle de tudo o que nos acontece e que nada acontece sem a permissão de Deus. É a nossa obediência a Deus. Nós temos que ser obedientes e nos adaptarmos às circunstâncias da vida. A resignação, como falamos, é uma virtude que implica em desenvolvermos mais duas virtudes, que são a virtude da paciência e da obediência. Obediência a Deus, Criador do universo e das leis que o regem. É preciso considerar a resignação como uma chave libertadora. O Mestre Jesus, durante toda a sua vida, nos demonstrou a resignação. E Jesus é a nossa referência.
estudando a resignação através do exemplo do Divino Mestre, vamos verificar que ela não é fuga dos nossos deveres, nem passividade, nem inércia ou ócio. A resignação é uma força atuante, é uma postura diante dos acontecimentos da nossa vida. A própria palavra resignação termina na palavra ação. É termos consciência que a nossa vida não será como nós gostaríamos que ela fosse e que muitas vezes não vamos conseguir mudar a situação, pois temos que viver determinadas experiências para o nosso progresso espiritual. E é por isso que na doutrina espírita nós falamos que o que importa não é o sofrimento em si, mas a maneira como nós reagimos diante dele. Reagir com resignação é ter entendimento da própria espiritualidade, da própria imortalidade da nossa alma, que nós temos uma essência divina, que é o nosso espírito, e enxergarmos o porvir, o futuro, e não apenas o presente. A vida futura é o plano espiritual, que nós não vamos ficar aqui nesse mundo para sempre, né? E assim sendo, nós vamos reagir diante do sofrimento sem desespero, sem revolta, sem amargura, procurando entender que o problema que nos aflige tem um porquê. E se nós não o sabemos, se a nossa consciência não nos acusa, é porque esse problema tem motivos no nosso passado. E Deus nos educa. Ele muitas vezes nos dá o remédio amargo que vai nos curar. Então vamos entender a nossa situação, o problema que nos aflige, e sem inércia, mas com coragem, vamos buscando as soluções. Sim, buscando soluções, porque resignação não é uma aceitação simplesmente, mas é uma aceitação sábia sobre aquilo que não podemos mudar. Não é uma fé cega. Ah, foi Deus que quis assim. Não. Na doutrina espírita, nós temos uma fé raciocinada, que é ter fé com entendimento, avaliando as circunstâncias, conhecendo melhor as leis do Pai Celestial. E assim a resignação, ela nos traz um nível de entendimento dessas leis divinas, da sua justiça, do amor de Deus por nós. E se nós estamos passando por determinadas situações
é porque a justiça divina está em ação. Tendo este entendimento, nós vamos buscar melhorar, mas compreendendo que nada é por acaso. Não é se conformar, é buscar melhorar, é ter o entendimento que se eu estou passando por aquilo, está doendo, eu estou sofrendo, mas eu entendo que é necessário para o meu progresso espiritual. E eu vou procurar me ajudar. É a caridade para consigo mesmo. Então, através do sofrimento, eu alcanço um progresso espiritual maior. A resignação é você ter o entendimento que a dor e o sofrimento são alavancas para o nosso progresso espiritual. E esse entendimento nos traz coragem e serenidade na hora das provações. É o amadurecimento do espírito. Precisamos entender que nas nossas vidas passadas acumulamos dívidas que vão sendo parceladas. Nessa atual encarnação, nós vamos quitar algumas dessas parcelas. E se nós tivermos coragem, boa vontade e resignação, que é a submissão a Deus, as nossas provações serão atenuadas, porque nós somos senhores e senhoras do nosso destino. E é preciso cuidar bem de si. Nós falamos muito de caridade ao próximo, mas para nós praticarmos a caridade ao próximo, precisamos cuidar primeiramente de nós mesmos. Não é egoisticamente falando, mas é uma questão de autocuidado, desenvolvendo uma vida equilibrada através da prática das virtudes, paciência, resiliência, alegria de viver, gratidão. Temos as nossas práticas diárias, preces, pela manhã, à noite, conversar com Jesus nos traz o autoconhecimento. Se fortalecer diante das dificuldades. Então, é a confiança, a resiliência, a calma. Isso nos traz clareza de pensamento e autocontrole. Já vimos que a prece tem um poder extraordinário e que nunca estamos sós. O autocontrole vai nos trazer paz de espírito. Pare, respire. Isso diminui o estresse. Vamos ter consciência de que não temos o controle de tudo e que vamos receber críticas, que certos eventos vão ser difíceis. Então, vamos manter o autocontrole, vamos ter moderação, evitar os excessos de trabalho, de lazer, muita distração também atrapalha. O consumismo desenfreado, cultivar o ser no lugar do ter, cultivar a gratidão antes de dormir,
agradeça pelo menos por 5 motivos para agradecer que temos, do que em vez de ficar reclamando e enxergando só o que nos falta. Fazer escolhas assertivas, com calma, fazer uma prece antes da tomada de decisão. E qual é a decisão mais virtuosa que podemos tomar? É aquela que seja coerente com o Evangelho do Mestre Jesus. São decisões racionais e moralmente corretas. Levar em conta a nossa desencarnação, a morte, a nossa finitude, isso nos leva a tomar decisões que verdadeiramente importam, e assim nós evitamos gastar energia e termos preocupações com futilidades, né? Que são perdas de tempo e de energia. Vamos focar no hoje, melhorar o que hoje? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida hoje? Isso nos traz paz, alegria. Assim nós nos preparamos para enfrentarmos os desafios da vida com coragem, com sabedoria, com Jesus no coração. O sofrimento é inevitável, mas o que importa é como reagimos diante dele, como já falamos. Enfrentar com coragem as adversidades faz parte, isso faz parte da resignação. O cultivo das virtudes também nos ajuda a conviver melhor com as pessoas, tendo paciência, saber ouvir, boas maneiras, boa educação, gentileza, pagar o mal com o bem. Foi isso que Jesus nos ensinou. E para encerrarmos a nossa reflexão, eu desejo a todos um abraço de muita saúde e paz. Saúde para você e para toda a sua família. Muitas bênçãos. Feliz Ano Novo. Muito obrigada.